Como vimos no bloco anterior com a Daiane, muitas mulheres possuem dúvidas relacionadas a exercício físico e gestação. Por isso, estou com a Thalita, que faz parte da equipe da Rise Hub, é especialista em saúde da mulher, então será um prazer ouvir um pouquinho sobre essa temática. Vamos lá! Então, Thalita, quais são as recomendações relacionadas a exercício físico e gestação? Quem pode fazer? Todo mundo pode fazer? Gestante pode sim fazer exercício físico, desde que ela seja muito bem acompanhada por um profissional capacitado. E nós temos algumas ressalvas dependendo aí de algumas doenças relacionadas à gestação. Gestantes que podem fazer exercício físico são as gestantes de baixo risco. Nós temos as classificações gestacionais baixo risco, risco intermediário e alto risco. Quem pode fazer são as de baixo risco. Essas de baixo risco ainda podem ter algumas doenças agravantes. Se elas estiverem controladas, nós podemos continuar com o programa de exercício. Em relação à saúde da mãe e do bebê, nós precisamos de uma liberação do médico obstetra para que a mãe possa iniciar um programa de exercício físico. E para início do programa, nós temos algumas recomendações de exercício físico. Essas recomendações para exercício aeróbio são no mínimo 3 vezes por semana, em média de 1 hora de duração a sessão de exercício. Leve ou moderada. Tá? Assim como o programa de exercício físico resistido, a musculação, 3 vezes por semana, uma sessão em média de 60 minutos, com supervisão de um profissional capacitado para prescrição de exercício para gestantes. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado com exercício na gestação, porque nós temos contraindicações para essa prática. Contraindicações absolutas e contraindicações relativas. As contraindicações absolutas são aquelas que, em hipótese alguma, a mãe pode iniciar o programa. Vou dar o exemplo de algumas, tá? Sangramento, perda de líquido amniótico, se for a primeira gestação e a mãe tiver uma incompetência e istmo cervical, ela não pode iniciar o programa de exercício, tá? Essa incompetência é quando o colo do útero é mais enfraquecido, então ele fica um pouco aberto. Nesse caso, a recomendação é repouso, então a mãe não pode fazer exercício, tá? Por segurança é melhor? Por segurança é melhor que ela não faça e faça repouso. O médico obstetra vai prescrever isso, repouso, tá? Outra indicação absoluta que ela não pode fazer exercício é no caso de pressão arterial descontrolada, hipertensão gestacional, tá? Mesmo quem não tenha hipertensão antes de estar grávida pode desenvolver esse quadro durante a gestação, assim como a diabetes gestacional. Tá? Quem não é diabética antes de ficar grávida pode desenvolver esse quadro na gestação. Então, essas mães que tiverem hipertensão ou a diabetes descontrolada, não tem um controle dessa doença, nem com medicamentos, ela não pode iniciar um programa de exercício físico. Contraindicações relativas são aquelas que ela pode fazer, mas nós temos que ter um cuidado a mais com essa gestante, tá? A que faz uso de medicamentos para tireoide, por exemplo, tá? Que fazem uso de medicamento para pressão. Se a pressão estiver controlada, ela pode fazer o exercício. O que seria essa pressão controlada? A pressão controlada, ela tem que estar com medicamento em até 13/9, mais ou menos. Vamos pensar assim, você começa um programa de exercício com uma gestante que está com uma pressão 14/9. No primeiro momento de exercício, a pressão vai subir. Então, a pressão dela pode chegar a 15, 16, e isso pode trazer muitos malefícios para a mãe e para o bebê. Então, a orientação é que a mãe medicada, com a pressão controlada entre 12 e 13, que é a pressão maior, a sistólica, ela pode começar um programa de exercício. E dentro da sessão de treino, quais são os principais cuidados aí? Dentro da sessão de treino, nós temos alguns cuidados específicos com a gestante. E eu vou mostrar para vocês agora. Perfeito, Thalita. Sabemos da importância de iniciar um programa de exercício físico antes do período gestacional. E também da importância do fortalecimento da região central
devido ao aumento na lordose lombar, mudança no centro de gravidade. Então, quais seriam essas contraindicações dentro da sessão de treino? Poderia mostrar algumas posições e tudo mais? Com certeza, perfeito. Quando a gente pensa em fortalecimento abdominal, o ideal é que seja antes da gestação, pois dentro do período gestacional nós temos algumas posições que devem ser evitadas. Vou mostrar para vocês a primeira delas. Posição de prancha frontal, que é quando a mulher fica de barriga para baixo, né? Então a prancha frontal é esse movimento aqui. Com o aumento da hiperlordose, pode acontecer uma compressão lombar por causa desse movimento de barriga para baixo, tá? Então esse é o primeiro movimento, a primeira posição que deve ser evitada durante a gestação. A segunda posição é a posição supinada. Então, de barriga para cima. Imagine que nós temos o peso da barriga da gestante aqui em cima, comprimindo uma das principais artérias que fazem irrigação do bebê. Perfeito. Então, a posição supinada diminui o débito cardíaco, que é o volume de sangue que o coração manda para o corpo. Perfeito. E também a volta desse sangue pode ocasionar, o retorno venoso pode ocasionar o inchaço, que é o edema gestacional. Então essa é a segunda posição que deve ser evitada durante a gestação. Então, ficou muito nítido a importância do trabalho multidisciplinar, das principais recomendações para você, gestante, ou que está pensando em entrar nesse período tão importante de nossas vidas. Muito obrigado, Thalita. Acho que ficou muito claro. Informações pontuais, é isso que a gente precisa. Muito obrigado. Eu que agradeço. E até o próximo Fit.